Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Vamos dar início ao nosso culto, vamos falar com o nosso Pai. Louvamos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta noite. Deus, para que a honra e a glória que Ele é, Pai. Receba, Deus, o nosso culto. Ainda que de lábios impuros, ó Pai amado, ainda que de natureza, Deus amado, que às vezes ainda pegam contra Ti, mas Deus amado, queremos ser santificados, ser purificados. Lava-nos, Pai amado, e nos torna, Deus amado, mais puros, ó Pai amado, como o Senhor deseja que sejamos, Pai. Muito obrigado, Deus amado, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da Tua igreja, dos nossos irmãos que estão aqui no templo, dos nossos irmãos que nos acompanham, Deus amado, pela internet. Que o Senhor possa derramar graça, Deus amado, sobre a vida de cada um. Ministra os nossos corações a Tua palavra, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos já abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Vamos ler o texto todo. Eu leio os versículos ímpares e a igreja responde com os versículos pares. Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Para que ninguém, como um leão, me arrebate. Despedaçando-me, não haverá quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúne-se ao redor de Ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece Tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dor e iniquidade, recebeu a malícia e dá a luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria meuleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 266, Ruth Cruz.
Ele convidar o irmão Saulo Gonçalves, que hora, Senhor? Senhor, nós agradecemos, Pai, por estar na tua casa nesta noite, para te louvar e agradecer o teu santo nome. Também viemos, Pai, para aprender da sua palavra nesta noite. O Senhor fala conosco através dos cantos, da oração, da leitura da sua palavra, da meditação. Usa, Pai, os teus servos que estão na direção, e que o Espírito de Deus possa ministrar em nossas vidas. Assim, Pai, oramos e agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido das tuas bondades. Em nome de Jesus, oramos. A igreja pode se sentar. Então, você me passou aqui um aviso ser dado. As irmãs que querem renovar a assinatura ou fazer ou assinar a revista SAF em Revista, falaram com ela ainda hoje. Então, os irmãos que já assinam, que querem renovar, e que ainda não assinam e pretendem adquirir, né, a assinatura da SAF em Revista, procure a irmã Crescida. Mais algum aviso? Pode. Quem ainda quiser camiseta, ainda tem. A tia Lê está avisando que quem quiser a camiseta, essa camiseta vai servir para que no auxílio da viagem dela para o Nordeste, uma viagem missionária, então essa camiseta reverterá aos custos, né, irmã? Então quem quiser pode procurá-la, quem ainda tem camiseta, pode procurar a tia Lê. Às quintas-feiras está tendo estudo bíblico. Os irmãos que desejarem podem vir participar. Nós estamos tendo aí a presença do grupo coral às quintas-feiras, mas você também pode vir, venha participar conosco. Os estudos têm sido uma bênção, né, que nós possamos aqui então servir ao Senhor em igreja. Mais algum aviso? Não? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 143. Salmo 143. Amém? Vamos da mesma forma fazer essa leitura. Súplica por libertação. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Porque a tua vista não há justo, nem o que vem. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, e tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se perturbar. Lembro-me dos dias de outrora, e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito, por temer o plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua
tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, bate a alma dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Vamos curvar as nossas mãos, ter uns momentos de oração silenciosa, estarmos confessando ao Senhor os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Senhor amado, nesse momento que a tua igreja, Deus, se coloca em oração, de uma forma específica, Deus, os nossos pecados, os quais confessamos a Ti. Deus, pecados que nós sabemos e confessamos, mas há alguns, Deus, que nós talvez nem tenhamos, ó Pai amado, noção de que estamos pecando. Livra-nos, ó Pai amado, daqueles que são ocultos também. Ó Deus, nos perdoe, Deus. Conhece as nossas fragilidades, a nossa limitação, a nossa pequenez. Renova-nos, ó Pai amado. E nos trate, Deus amado, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Deus. Santifica-nos, ó Pai amado. Nos perdoe, Deus amado. Confessamos a Ti porque sabemos, ó Pai amado, cremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E também, Deus amado, porque o Senhor mesmo diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tendes advogado junto ao Pai. Sim, Pai, Tu és o nosso advogado. Por isso nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento e confissão. Nos perdoe e nos purifique, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino? Hino 315. Como seu
Eu pedir para que nosso irmão Silas conduza a Deus a oração. Vamos orar pelo pastor Ailton, que está internado. Vamos orar pela irmã Patrícia, que é a esposa do pastor Alessandro Capelari, está com Covid, né, pastor? E vamos orar de uma forma geral por essa situação de Covid aí. Deus tenha misericórdia de nós. Irmão Silas, por favor. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, reunidos aqui nesta casa, com igreja para louvor do seu nome. Porque, ó Pai, nós queremos louvar o Senhor neste momento, nós estamos aqui para louvá-lo, para dizer que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor já está coroado, e que nós, ó Pai, somos teus servos, e queremos também, ó Pai, declarar nossa total dependência do Senhor. E neste momento, ó Pai, nós oramos por esses nossos irmãos, o pastor Ailton, a Patrícia, e juntamente com eles, ó Pai, nós lembramos de todas as pessoas que foram afetadas por este vírus. Mas nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que conforme a tua vontade, se for para a honra e glória do teu seu nome, o Senhor esteja curando essas pessoas, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa estar fazendo esta obra na vida de todos aqueles que foram acometidos por essa enfermidade. Amém. Que o Senhor, ó Pai, possa estar usando o pastor Ailton ali naquele hospital, que ele possa estar testemunhando, ó Pai, demonstrando a tranquilidade que o servo do Senhor tem, que ele possa, ó Pai, levar a tua palavra como tem feito nos dias que estava bom de saúde, e agora com esse problema no coração, você possa estar usando ele ali também, ó Pai, e da mesma forma que ele, todos os irmãos cristãos que estão em leito do hospital, possam, Pai, estar testemunhando o Senhor, que através dessa enfermidade, Pai, muitas pessoas possam ser alcançadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, ó Pai, recebe este fruto que é unicamente para o louvor do Senhor. E o Senhor fale conosco, ó Pai, através da tua palavra, que vai ser explicada. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Bom estar na casa do Senhor, não é? Para louvá-lo, para adorá-lo, poder nos encontrar de novo, não é? Nós vamos encontrar uma música que diz: eu vejo a glória do Senhor over aqui. E a glória do Senhor nessa música é o amor do Senhor que ministra o nosso coração. Quero convidar você para ficar em pé. Se fosse uma outra situação, eu ia convidar você para dar um abraço do seu irmão, mas hoje não é possível, né? Sua mão, seu
o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração, ele nos convence do amor de Deus e assim ele vai curando a nossa alma. Uma outra música que nós vamos cantar, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, né, é o leão da tribo de Judá. Ouve-se o júbilo. Leão de Judá é o nome do cântico, né? Vamos lá? referência lá à bênção de Jacó aos seus filhos, e quando ele fala de Judá, ele fala que Judá é um leãozinho, e aí ele diz que o cetro nunca se separará da sua mão. Uma referência a Jesus. O cetro é um instrumento do rei, que manifesta o poder do rei. Jesus é o rei, não é? Por isso nós vamos dizer a ele digno és de glória e honra. Pode começar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você sabe a letra. Pense só no Senhor. Diga para o Senhor que Ele é digno de honra e louvor. Digno és de honra
Deus de glória, nós estamos na tua presença, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua soberania, o teu poder, a tua glória. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado a conhecer o Senhor. Obrigado porque através de Jesus o Senhor nos aproximou de ti, ó Deus, para nós o conhecermos. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém. Amém. Nós podemos ser. Noite abençoada, poder ter você conosco, para nós juntos adorarmos o Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Gilson, por favor, aquela aguinha abençoada. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. A partir do verso 31. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. Diz o texto, a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 31 em diante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando o filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém,
vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas mãos. Nós vamos orar, e depois de orar, as crianças até 6 anos vão sair, né? As crianças até 6 anos vão sair pela porta dos fundos, com a Clecir. A Clecir vai sair e as crianças podem segui-la. Bom, Alessandra, você ajuda aí as irmãs do Haiti para conduzir as crianças, tá? Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelas vidas dos irmãos presentes, pela nossa vida, e nós queremos que o Senhor quer falar conosco, quer ministrar ao nosso coração. Então, Senhor, seja conosco, que o Teu Espírito que inspirou essa palavra, agora nos fale ao coração e à mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer, pode sair, e as crianças podem sair também. Crianças que têm até 6 anos podem sair. Na nossa escola dominical nós estamos mudando algumas coisinhas. Uma delas aqui, havia uma classe de 7 a 11 anos, e aí os meninos fizeram 12 anos, e eles iriam para a classe dos jovens, mas nós agora fizemos uma classe só para meninos e meninas de 12 a 15, 17 anos, por enquanto até 15 anos, né? Então, meninos que vêm, meninos e meninas dessa faixa etária, quando vêm na escola dominical, vão para essa sala, e a sala dos jovens, logo nós vamos recomeçá-la de novo também, tá bom? Fiquem espertos, alertas aí. Muito bem, queridos, nós lemos aí uma história muito conhecida, não é? E eu quero aplicar essa história à situação que nós estamos vivendo, em que desde fevereiro, esse ano inteiro, nós estamos dentro de uma situação que nos causa temor, e que, para dizer a verdade, eu vejo o povo de Deus, de uma certa forma, tendo perdido a sua dignidade de povo de Deus. E uma coisa que nos faz perder a dignidade de povo de Deus é o medo, é a preocupação. Eu quero conversar com você sobre isso. Hoje pela manhã, nós estamos fechando o estudo do livro de Apocalipse. No domingo que vem nós vamos terminar, se Deus quiser. E hoje pela manhã nós falamos que o que Deus quer é separação. É que fique claro aqueles que são povo dele e aqueles que não são povo dele. Então há uma palavra lá no capítulo 22 que diz assim: continue o ímpio a fazer impiedade, continue o injusto a fazer injustiça, e o justo a viver em justiça, o santo a se santificar. Deus quer separação, e a igreja vai tendo essa marca da separação pela santidade, pela santificação. Mas há uma outra marca do povo de Deus, que é este povo ver a vida com outros olhos. Em primeiro lugar, este é o povo da eternidade, e é o povo da eternidade que sabe que essa eternidade é uma eternidade com uma qualidade muito superior de existência, com uma qualidade de vida superabundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vamos experimentar a superabundância da vida no novo céu e na nova terra. Mas nós já experimentamos a esperança
e a segurança disso. No entanto, nós experimentamos essa segurança, essa esperança num ser humano ainda falho e ainda fraco. Por isso, muitas vezes, o medo da morte nos tira a dignidade de povo de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo estranho e terrível que vem roubando a nossa dignidade de povo de Deus. E Davi nos ensina neste evento como reaver a dignidade de povo de Deus ante tal situação. Então eu quero pensar a nossa situação de vida hoje, tendo como ponto de vista Davi neste momento. Você consegue observar o que acontece aqui? Os filisteus estão em guerra contra o povo de Deus. Estão em guerra contra os israelitas. E Saul com os seus exércitos está acampado no lugar de guerrear. E também os filisteus estão acampados também, um de frente ao outro, e está prestes a começar essa guerra. No entanto, há um desafio, porque na antiguidade se tinha esse desafio. Havia o seu melhor homem. Quem assistiu aí aquele filme Troia, né? É aquilo que Aquiles era, o herói que vinha e fazia um desafio contra o outro exército, pedindo: me dê um homem, porque aí não tem homem de verdade, não tem homem para enfrentar o nosso exército. Vocês não são homens para enfrentar o nosso exército. Então vem aqui no nosso texto, aquele homem zarrão, nós conhecemos como um gigante. Era um homem de cerca de 3 metros e pouco. Eu ficaria bem pequeno perto dele. Dizem que eu sou de grande estatura, mas eu ficaria bem pequeno perto dele. E esse homem não era apenas um homem, ele era um guerreiro bem preparado. E ele tinha também a sua armadura que dava medo. Então era uma figura extremamente que dava medo. E o povo de Deus e o exército de Deus perdeu a sua dignidade, porque estava amedrontado. Eu chamo a sua atenção para um versículo que chamou a minha atenção. Versículo 32, Davi diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém. A ideia de desfalecer é perder as forças e cair, não é? Você já viu alguém acontecer isso? De repente a pessoa fica branca, pálida, e ela então perde a firmeza nas pernas e desmonta em si mesmo. Não desfaleça. Perdeu a dignidade. Estava ali o exército, e nesse exército estavam os 3 irmãos mais velhos de Davi. E o grande herói desse exército era o próprio rei Saul, que também era um homem zarrão, mas estava morrendo de medo. Às vezes, meus queridos, nós como povo de Deus perdemos a dignidade de povo de Deus por causa de medo, porque começamos a olhar a vida como os incrédulos a olham. Começamos a olhar a vida apenas do ponto de vista natural. E quando nós começamos a olhar a vida apenas do ponto de vista natural, nós perdemos a dignidade de povo separado de Deus. Porque nós começamos a morrer de medo, a desfalecer, a não ter coragem para nada, a não agir. Eu quero convidar você para observar algumas coisas nesse texto. E a primeira coisa que eu pergunto para você é: o que amedrontava a todos? O que é que tem trazido medo para você? Às vezes o que tem trazido medo para você não é medo, não é a morte. Às vezes é outra situação, mas tem enchido o seu coração de medo. Mas o que é que amedrontava todos ali?
não era o gigante, era o que estava por trás do gigante. O que amedrontava a todos era a morte. Ninguém tinha coragem de enfrentar a morte. Eu quero dizer para você que o cristão é aquele que está preparado para enfrentar a morte. Com uma inimiga assim, porque vai me tirar dos meus amados, e vai tirar os meus amados de mim, mas vai me levar para perto do Senhor. Vai me tirar deste mundo, onde eu passo tantos apertos, e o maior aperto que eu passo é o aperto de ser tentado o tempo todo e muitas vezes cair em tentação e envergonhar o meu Senhor e até correr o risco de me perder muitas vezes. Mas ali naquela situação, o que é que estava amedrontando a todos? A morte. Aquele gigante era o agente da morte. O verso 11 nos diz: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aquele grandalhão falando, espantaram-se e temeram muito. Não era nem o exército filisteu que estava trazendo aquele medo, era o enfrentamento da morte. E eu volto a dizer para você, no versículo 32 está ali: corações desfalecidos, não desfaleça o teu coração. Um cântico antigo, cantado pelos jovens, dizia, quando nós éramos jovens, né, dizia: não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno, o verão e então a primavera. Né? Na verdade está um pouco invertido aí, né? Porque vem o outono, vem o inverno e depois a primavera. Mas enfim, o que ele quer dizer é que há tempo para as estações. Meus queridos, o escritor da carta aos Hebreus diz que o pavor da morte escraviza as pessoas. E as pessoas que estão no pecado estão escravizadas pelo pavor da morte. E Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte, que é Satanás, para libertar os que pelo pavor da morte estão escravizados a vida toda. Pelo pavor da morte querem viver esta vida com uma qualidade de vida muito grande e acabam se envolvendo com a morte. E acabam caindo numa armadilha de Satanás e se tornando prisioneiros. Mas eu quero dizer para você que Davi já havia passado pelo vale da sombra da morte. Eu quero lembrar você do Salmo 23, que diz lá no verso 4, você sabe o que diz no verso 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Davi já havia passado pelo vale da sombra da morte. E quando ele fala com Saul aqui, não, eu vou sim, porque eu já passei pelo vale da sombra da morte, eu já conheço a morte. Então ele relata, já teve duas situações em que eu estava pastoreando o meu rebanho, e aí veio um leão, e no outro momento veio um urso, e levou um animalzinho. E eu fui correndo atrás do leão, e fui correndo atrás do urso, e peguei ele pela barba. Eu vi uma cena aí na televisão, de Davi subindo no morro e derrubando pedras em cima do leão, em cima do urso. Não é isso. Davi diz: eu peguei pela barba. Potencializado pelo Espírito de Deus. E ele diz: foi Deus quem fez isso, foi Deus quem me deu força, foi Deus que me livrou, mas eu peguei a morte pela barba. Você já pegou a morte pela barba? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós temos irmãos que estão aí pegando Covid. Ao chegar, a Mida me disse que uma irmã lá de Umuarama pediu oração. A irmã Socorro, depois nós vamos orar para ela. Me lembre, só levanta a mão para eu lembrar. Irmãos que estão aí pegando Covid, passando pelo vale da sombra da morte.
nosso irmão pastor Ailton. Mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A arma do inimigo, meus queridos, é a intimidação, é o desprezo. E aqui, a intimidação maior é o contraste entre as duas figuras. Você olha para os versículos 4 até o 7, nos dá a figura de Golias. Você pode olhar aí na sua Bíblia, porque ele fala que este homem de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça com escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança como eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro, era um homem zarrão, vestido de bronze. Que coisa tenebrosa! E quando fala de Davi, diz que Davi era como? Era moço, ruivo, de boa aparência, mas não diz nada que ele era magrinho, viu? Quando eu era criança, nas histórias sobre Davi, eu fui ensinado a pensar que Davi era quase um anão, raquítico, mas não é essa a verdade. Mas o contraste dos dois seres era muito grande. Então aqui, intimidação, não é? Porque a imagem de Davi era de alguém comum, de alguém sem armas e sem armadura. Este é o contraste. O império das trevas vem com toda a sua armadura, vem com todo o seu sistema, vem com tudo para cima de nós. E no versículo 42, nos diz o texto que o gigante, quando viu Davi, ele despreza Davi. E ele começa a zombar de Davi. Por acaso eu sou um cachorro para você vir com paus na mão? Ele despreza Davi. O que amedrontava a todos? A morte. O que é que tem amedrontado você? O que é que tem amedrontado você? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O mal está lá, e o mal pode vir sobre mim, e Satanás em alguns momentos até lhe é permitido tirar a vida de crentes. Mas se isso acontecer, é o Senhor te levando para estar junto com Ele. É o Senhor te tirando do meio da guerra, que é essa vida para o crente, para o descanso. E a espera lá com Ele. Agora vem aqui assistir de camarote comigo. Vem descansar das suas obras. A minha pergunta para você é: o que é que indignou Davi? E eu pergunto para você, se quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus é zombado, se você tem se indignado, porque o que indignou Davi aqui foi a afronta que foi feita ao Deus vivo e verdadeiro. Convido você para olhar no versículo 36, versículo 36 que diz: o teu servo matou tanto o leão quanto o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. Ele não afrontou os exércitos do Deus morto, ele não afrontou os exércitos do Deus estátua, ele não afrontou os exércitos do Deus engodo, engano, ele afrontou o exército do Deus vivo. O que indignou Davi foi a afronta ao próprio Senhor Deus. Meus queridos, o exército estava todo amedrontado. E o exército amedrontado, ele não se liga com afronta.
ele sofre a afronta e não é capaz de abrir a boca. Mas Davi vem e ele enxerga de outro ponto de vista. O meu Deus é vivo, o Deus desse exército é vivo. Esse exército parece morto, mas está vivo. Não há vida no pavor da morte. Mas Davi está fora do pavor da morte. O pavor da morte não assombra Davi. O pavor da morte por acaso tem assombrado você? Ou outro pavor qualquer tem assombrado você? A morte, queridos, é uma afronta ao Deus vivo. A morte é uma afronta ao Deus vivo, porque ela é um intruso no mundo desse Deus glorioso. Ela é um intruso que chegou no mundo desse Deus glorioso. Os exércitos de Deus então estavam agindo como aqueles que não conhecem a Deus. Mateus 6,32, Jesus diz assim: olha, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Não fiquem preocupados com essas coisas, porque essas coisas são as preocupações de quem? Dos gentios, que não conhecem Deus. Está na hora de você começar a agir como quem conhece a Deus, como quem anda com Deus, como quem sabe que Deus cuida da tua vida, como quem sabe que Deus está com a sua soberania guiando os teus passos e guiando a tua história. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aliás, só voltando um pouquinho, depois de Jesus falar assim, aí ele fala que está no verso 33, você se lembra, Mateus 6,33? Parem de pensar como os gentios, como os que não conhecem a Deus. Agora, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua, e deixe que ele acrescente o resto. Nesse tempo da Covid, uma outra coisa que nós ficamos preocupados é com a falta de alimentos, é com a carestia, não é isso? A gente fica se preocupando como se a gente fosse capaz de controlar a economia. E Deus diz: busque o meu reino, busque o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas para você. Mas, queridos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo, quando começa a falar sobre os que já morreram e estão lá com Cristo, ele diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque eles vão ter prioridade quando Jesus voltar. Eles estão com o Senhor, descansando com o Senhor, assistindo de camarote, mas depois eles vão vir primeiro, eles vão ter prioridade. Então, Davi se indignou com a afronta aos exércitos do Deus vivo e a afronta ao próprio Deus vivo. Nós precisamos saber nos indignar, meus queridos, com as afrontas a Deus. Nós não temos que ficar com medo. Por exemplo, se vier um governo que comece a perseguir os cristãos, ou a impor leis malignas que os cristãos serão aí condenados à prisão ou até à morte, nós não temos que ficar com medo disso. Nós temos que nos preocupar se o nome do nosso Deus vivo está sendo vilipendiado. É com isso que nós temos que nos preocupar. Agora, meus queridos, para que nós fechemos o nosso sermão, para que a gente feche essa meditação, eu quero perguntar para você: qual era a arma de Davi? Qual era a arma de Davi? Davi diz para o filisteu, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
A arma de Davi não era funda. A arma de Davi era o nome do Senhor dos Exércitos. Era a própria pessoa do Senhor dos Exércitos. Quando ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Porque Deus está efetivamente conosco. Eu estou guerreando, eu estou lutando, estou guerreando pela dignidade do nosso Deus. E é esse Deus que vai lutar a meu favor. É esse Deus que vai me trazer a salvação. É esse Deus que vai me cuidar, que vai agir a meu favor. É o nome do Senhor. E o nome implica na pessoa. O nome implica na pessoa. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Davi é alguém que invoca o nome do Senhor. Num outro momento, quando ele já foi rei e está fugindo, ele cai na casa do inimigo, na tenda do comandante inimigo. E aí ele em silêncio ele ora ao Senhor: Senhor, me ajuda, e o Senhor o livra. E ele diz depois: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, nós somos um exército que está assim em uma guerra desde que nós cremos em Jesus. Quando você creu em Jesus, você entrou numa guerra. Satanás veio com tudo sobre você. E ele continua vindo com tudo sobre você, para envergonhar, para tirar a tua dignidade de povo de Deus, para encher o seu coração de medo, para fazer você pensar como os incrédulos, como aqueles que não têm Jesus, como aqueles que não têm esperança, que não conhecem a Deus. Meus irmãos, Davi é um tipo de Cristo, até porque Cristo é descendente de Davi, não é? Mas Davi é um tipo de Cristo. E Cristo venceu a morte entregando-se a ela. Ele venceu a morte entregando-se à morte. E depois, rompendo os grilhões da morte. É o que Pedro anunciou em Atos capítulo 2, verso 24, naquele grande sermão do dia de Pentecostes. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Grilhões, meus queridos, é a mesma coisa que cadeias. A morte pensou que podia prender Jesus, mas ela não pode prender Jesus e não pode prender você também. Davi, como tipo de Cristo, antes de chegar ao trono, porque nesse momento ele não estava no trono, ele não era rei, mas antes de chegar no trono, ele se ofereceu a si mesmo em lugar de todos, em lugar daquele exército, em lugar da nação israelita que seria dominada se o exército perdesse ali. Então Davi se ofereceu em favor de todos, como um tipo de Cristo. Como você tem olhado, meu querido e minha querida, para a vida e para a morte? Você não pode olhar para a vida como um incrédulo, alguém que não conhece Deus. Você conhece as promessas da palavra, você conhece o Deus que fez essas promessas. Você precisa olhar para a vida como alguém que tem uma aliança com Deus, que Deus fez uma aliança com você, através de Cristo. Você tem que olhar para a morte, não como uma coisa definitiva, mas como um inimigo já dominado, já derrotado. Spurgeon afirma que a fé são os olhos da alma. Então você precisa olhar para a vida com fé. Mas não é fé em qualquer coisa. É fé na palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você coloque a sua fé naquilo que a palavra diz. E aí, com base naquilo que a palavra diz, você viver a dignidade de povo de Deus que você é. Por isso você precisa conhecer a palavra. A fé nos faz enxergar a concretude das promessas de Deus. A concretude das promessas de Deus. E aí então nós podemos viver com a dignidade de povo de Deus. Essa dignidade
intacta, sem nenhum toque. Que Deus possa derramar a sua graça sobre nós, meus queridos. Que nós não deixemos aquilo que atormenta, que amedronta os outros, nos amedrontar. Que nós saibamos nos indignar quando o nosso Deus, o Deus vivo, é afrontado. E que nós também, meus queridos, tenhamos a mesma arma de Davi, o nome de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou e aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé e nós vamos orar. Nosso irmão Gilson pode já preparar a ceia, Gilson. Os filhos podem ajudar também, trazer a ceia. Nós vamos, logo após essa oração, tomar a ceia. Nosso Pai eterno, Deus glorioso, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida dos irmãos aqui presentes e daqueles que nos assistem pela internet, ó Deus. Obrigado por nós podermos partilhar a Tua palavra. E ó Deus, nós como povo do Senhor, nós temos uma dignidade de povo do Senhor, que vive nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor. Ajuda-nos, nós pedimos para a glória do Teu nome. Senhor amado, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão pastor Ailton. Que o Senhor venha com cura na vida dele. Esse é o desejo da Tua igreja, ainda que seja um desejo egoísta para nós, de queremos segurá-lo aqui, mas esse é o desejo do nosso coração, e nós apresentamos diante de Ti. Queremos ainda tê-lo conosco. A nossa irmã lá de Moarama, a irmã Socorro, visita ela com graça, com a Tua bênção. Nossa irmã Patrícia, ó Deus, abençoa ela, fortalece o nosso irmão pastor Alessandro, ó Deus, para que ele vença essa luta, ó Deus amado, pela qual ele está passando, vendo a sua esposa sofrer. Abençoa, Senhor, aquele outro irmão pastor que nos veio pelo WhatsApp, ó Deus, visita com a Tua graça. Obrigado porque o Senhor já tem dado vitória para alguns, ó Deus, que passaram por essa enfermidade. Aqui em Sabáudia, Senhor, os casos estão aumentando. Nós queremos te pedir, ó Deus, que venha com graça e que o Senhor restrinja esse vírus, ó Deus, que o Senhor o faça parar em nome de Jesus. Queremos te pedir que no Brasil, que no mundo, ó Deus, o Senhor nos dê a solução definitiva. Ó Deus amado, que o Senhor restrinja esse agente da morte. Nós te pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, quando nós vamos tomar a ceia como povo do Senhor, queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor aplique aos nossos corações o benefício espiritual que a ceia nos traz. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Eu quero convidar os presbíteros para que se cheguem à frente para nós ministrarmos a ceia. Nossos irmãos presbíteros estão aí se preparando. Se você é membro de igreja evangélica que proclama que Jesus é o único Senhor e Salvador, que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo de Deus, você pode tomar a ceia conosco. Tá bom? Essa ceia é do Senhor Jesus. Pode trazer o pão. Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão, dizendo: o meu corpo partido por vós, comei todos, fazei isto em memória de mim. Irmãos poderão recebê-lo. Vou convidar os irmãos que vão tomar a ceia, que se coloquem em pé, por favor.
dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei de todos. Fazer isso em memória de mim. Depois de tomar, se você quiser, pode assentar-se. Naquele
Nós vamos terminar com mais uma oração, ambos nos colocar em terra mais uma vez. Deus amado, ao terminar este culto, nós queremos te adorar, te glorificar. Queremos, ó Deus, te pedir que durante a semana o Senhor nos conduza, o Senhor nos fortaleça, nos deixa com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude a viver, ó Deus, essa dignidade do povo do Senhor. Nós pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.